Saudações, torcedores da Portuguesa, simpatizantes e todos os que acompanham a rede mundial de computadores. Sejam bem-vindos à retrospectiva 2019 da Portuguesa. Neste vídeo iremos falar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu, todos os principais fatos que nortearam o Canindé durante este ano de 2019. Então já se relaxe, sente-se, acompanhe aqui este Boletim Netlusa especial e fique atento às principais notícias e informações que surpreenderam, que fizeram a gente ficar feliz, ficarmos tristes e foram destaques neste ano de 2019. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e fazer parte da família Netlusa você também. Agora vamos iniciar a nossa retrospectiva. O primeiro semestre começou com o primeiro desafio da equipe sub-20 da Portuguesa, que foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A exemplo de 2018, o elenco do técnico Wendel de Freitas realizou uma excelente campanha com invencibilidade na primeira fase e alcançando até a terceira fase, onde acabou sendo derrotada pela equipe do Volta Redonda por 2-1 no estádio do Canindé, dando adeus ao sonho do tri da Copinha neste ano. Enquanto a equipe de base da Portuguesa realizava uma excelente campanha que contagiava sua torcida, o mesmo não podemos dizer da equipe profissional. O ano, ao invés de começar com a Série A2 do Campeonato Paulista, aconteceu a Copa Rubro-Verde, torneio realizado com equipes de descendência lusitana. O destaque ficou pela presença do time 3 do Marítimo, que acabou indo para a final, fazendo com que a Portuguesa não disputasse a final da Copa Rubro-Verde. A final foi entre Portuguesa do Rio de Janeiro e Marítimo de Portugal, composto por atletas brasileiros, que acabou que a Xará Carioca conquistou o título da competição. E isso aumentou apenas o abismo entre a torcida e a diretoria da Portuguesa. E se não bastasse a eliminação precoce na Copa Rubro-Verde, a Série A2 do Campeonato Paulista começou com uma polêmica. O lançamento de um carnê que daria acesso a todos os jogos da Portuguesa durante a Série A2 do Campeonato Paulista no estádio do Canindé estava sendo vendido a R$140. Até aí, tudo bem, alguns torcedores aderiram ao novo carnê, e contudo virou uma polêmica pelo fato dos ingressos para os jogos da Portuguesa, os ingressos unitários, estarem custando R$100 a arquibancada. Este fato criou um grande esvaziamento dos jogos da Portuguesa em casa e causou revolta, principalmente nas redes sociais, ao qual muitos torcedores criticavam e praticamente direcionavam essa questão do carnê ao presidente Alexandre de Barros. A Portuguesa chegou a quebrar recordes negativos de público, com uma quantidade de torcedores mínima e chegando a ser menor do que a da Série B de 2014, ano este quando a Portuguesa foi rebaixada para a Série C do Brasileirão. E fora de campo a gente via uma polêmica, dentro de campo também não mudou muito. A Portuguesa até que tentou, por pouco não conseguiu uma vaga entre os 8 que iria para o mata-mata. Contudo, a Portuguesa por pouco ainda também não foi rebaixada para a Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe chegou a ficar muito próxima do Z2, ficou a 2 pontos do Nacional, a primeira equipe que foi rebaixada junto com o Linense para a Série A3 do Campeonato Paulista. Na última rodada ainda tinha pequenas chances de se classificar para ficar entre os 8, que iria para a próxima fase, contudo quem acabou pegando a última vaga foi o Taubaté. O término da Série A2 do Campeonato Paulista não apagou as polêmicas envolvendo o presidente Alexandre de Barros. Áudios e vídeos do dirigente foram vazados, alguns áudios com promessas que não foram cumpridas pelo dirigente, inclusive alguns áudios dizendo que ele que mandava no Canindé, entre outras questões, e vídeos dele dançando durante a péssima campanha da Série A2 do Campeonato Paulista foram divulgados em grupos de torcedores e causou revolta. Protestos na porta do Canindé, principalmente da torcida organizada Leões da Fabulosa, se tornaram cada vez mais comuns. E isso apenas aumentava o desconforto da atual diretoria perante o seu torcedor. Se não bastasse apenas os protestos da torcida, outra questão também foi muito presente durante este ano de 2019, que foram um risco constante do leilão do estádio do Canindé. Além da questão do leilão, troféus foram penhorados, inclusive o da Barcelusa, a equipe que conquistou o Brasil em 2011 e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano.
Isso daí apenas aumentou mais as polêmicas e a visibilidade negativa da Portuguesa durante este ano de 2019. Agora falando na Copa Paulista, a Portuguesa que se preparava em busca do título, que daria uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, acabou apostando em um antigo jogador conhecido da torcida para tentar criar um sentimento de união entre torcedores e elenco, que é o Domingos, também conhecido como o último zagueiro, que foi um dos destaques da Portuguesa durante a temporada 2009, vice-campeão com o Guarani no Campeonato Paulista também, e que estava no futebol asiático. O atleta chegou até a aparecer no Canindé e oficializar um acerto com a Portuguesa, contudo ele nunca entrou em campo com a camisa rubro-verde, nunca fez o seu retorno com a equipe verde encarnada. Se não pudermos ver Domingos de volta atuando nos gramados com a camisa da Portuguesa, um ídolo da Portuguesa também retornou, contudo com cargo de treinador. Zé Maria, aquele antigo jogador lateral ídolo da Portuguesa que também atuou em 2008 com a camisa do clube como jogador, agora teria sua oportunidade como treinador da equipe verde encarnada. Apesar da contratação de um técnico que tinha total apoio da torcida, o empréstimo de alguns dos destaques da Portuguesa durante a Série A2 do Campeonato Paulista para clubes que disputavam a Série D do Brasileirão prejudicou bastante, além do fato de não atuar em alguns jogos no estádio do Canindé, pelo mesmo estar alugado para a realização de eventos. Isso prejudicou bastante a participação da Portuguesa na Copa Paulista, que acabou sendo eliminada ainda na primeira fase. Isso apenas aumentou e muito a insatisfação do torcedor. A Portuguesa chegou a encerrar o seu ano no futebol ainda no mês de setembro, a 3 meses do final do ano. 4 meses do final do ano. E se o ano do futebol da Portuguesa chegou ao fim, a política estava apenas começando e foi com certeza pegando fogo. Ainda no primeiro semestre, depois da primeira reunião para a votação do Conselho Deliberativo não ter sido aprovada, a segunda elegeu a mesa do Conselho, que teve como presidente João Carlos Bento. Bento, assim que assumiu, já promoveu radicais mudanças dentro do Conselho Deliberativo da Portuguesa, fazendo um verdadeiro pente fino e retirando os conselheiros que não estavam participando das reuniões e não davam justificativas. Inclusive conselheiros vitalícios inatos sendo suspensos, principalmente da eleição presidencial marcada para dezembro. João Carlos Bento ainda tentou marcar uma reunião para promover a antecipação das eleições presidenciais com o objetivo de fazer um planejamento do elenco para que ele estivesse preparado para a disputa da temporada 2020. Contudo, Alexandre de Barros acabou vetando essa reunião. Mesmo assim, ocorreu bastante esse corte de conselheiros. Alguns foram suspensos, outros foram substituídos por conselheiros suplentes, justamente por conta dessas 3 ausências em reuniões sem nenhuma justificativa. Alguns dos nomes que chegaram a ser suspensos, inclusive para a eleição presidencial, estavam de ex-presidentes, como Elídio Lico, presidente durante o ano de 2014, e também o presidente José Manuel Marques Gonçalves, que foi presidente da Portuguesa durante o ano de 2015 e 2016. E enquanto aguardávamos esse rebuliço no Conselho Deliberativo, a primeira chapa para a eleição presidencial da Portuguesa surgiu. A Revolusa, com Fernando Tomé e Silvio Moredo, que trazia até, inclusive, já a sua diretoria, caso fosse eleita, um investidor também, caso conquistasse o pleito, realizava várias reuniões com torcedores com o objetivo de tentar se aproximar da torcida. Tanto que a Revolusa chegou a ser uma das preferidas da torcida lusitana. Em pesquisa realizada no NetLusa, você confere no nosso site www.netlusa.com.br. Embora não confirmasse, mesmo fazendo um ano abaixo do esperado, Alexandre de Barros ainda acreditava que poderia conquistar a reeleição da Portuguesa e acabou criando a Junta do Futebol, buscando alguns dos dirigentes, mesmo tendo negado a criação dessa junta no início deste ano. A Junta do Futebol tinha por objetivo a criação já do elenco para a disputa da temporada 2020, sem que a política do clube afetasse esse desenvolvimento do elenco e acabasse fazendo com que a Portuguesa ficasse atrás dos adversários durante a disputa do estadual. A Junta do Futebol foi apolítica, acabou juntando inclusive representantes das chapas que iriam concorrer à eleição presidencial da Portuguesa, com o objetivo de mostrar que ela não tinha nenhum candidato preferido, mas queria auxiliar para o desenvolvimento do futebol do clube e na ressurreição da equipe, principalmente no ano do centenário.
no fim das inscrições para a eleição presidencial da Portuguesa, tivemos mais 2 candidatos surpresa. Manuel Reis, ex-vice de finanças de Alexandre de Barros, e Antônio Carlos Castanheira, este último que estava sendo cotado inclusive para ser presidente pela chapa da situação, mas acabou fazendo um racha com Alexandre e optou em formar a sua própria chapa, o seu próprio projeto para o desenvolvimento de uma nova Portuguesa em 2020. E antes das eleições terem início, uma polêmica marcou durante todo esse pleito da Portuguesa. Primeiramente, foram feitos pedidos de impugnação contra Alexandre de Barros e Manuel Reis, justamente por ambos não terem apresentado os balancetes referentes aos anos de 2017 e 2018, o que feriria a Lei Pelé e tornaria os dois inelegíveis por 10 anos. Já o caso de Castanheira, foi feito um pedido de impugnação pelo vice de Barros, Ricardo Costa, contra Castanheira e Denise Boni, vice de Castanheira, e Fernando Tomé, alegando que os dois não teriam tempo hábil de sócios da Portuguesa para poderem se candidatar a um cargo tão importante quanto presidente e vice, no caso dos dois aí da Portuguesa. Após uma reunião, foi feito com que não ocorresse esses pedidos de impugnação e a eleição ocorresse tranquilamente. Contudo, no dia antes mesmo da eleição ter início, o que vimos foi um festival de pancadaria, quando o vice de Barros, Ricardo Costa, e Antônio Carlos Castanheira tiveram um desentendimento e chegaram a trocar alguns socos antes mesmo da reunião ter início, o que causou o atraso do início aí do encontro, e o vídeo viralizou nas redes sociais. E a eleição também foi marcada por surpresas, conselheiros que estavam suspensos, inclusive o ex-presidente Lídio Lico, conseguiram liminares e puderam votar. Os votos deles ficaram em uma urna separada que ficaria sob júdice, o que depois poderia ser aberta e caso esses liminares não caíssem, iriam ser contabilizadas, o que faria com que a eleição ainda pudesse ter rumos diferentes, caso dependendo do candidato que vencesse a diferença de votos. Contudo, o que vimos foi uma vitória muito grande de Antônio Carlos Castanheira, que surpreendeu nas urnas, venceu Alexandre de Barros, que acabou ficando na segunda colocação, em terceiro Fernando Tomé e por último Manuel Reis. E mesmo com as urnas sob júdice sendo votadas, ao final foi divulgados os votos das urnas sob júdice, Antônio Carlos Castanheira continuaria como presidente da Portuguesa. Fato esse que causou uma grande alegria entre a torcida, que estava do lado de fora protestando contra Alexandre de Barros com direito a faixas, inclusive um carro de som, divulgando frases de promessas não cumpridas por Alexandre, como a feirinha da madrugada, a demolição do complexo aquático sem aprovação do Conselho Deliberativo, entre outras questões aí que causaram polêmica durante toda a gestão Alexandre de Barros. A mudança aí na diretoria foi um furor entre os torcedores e teve direito ao final a torcida da Leões da Fabulosa entrar, após a divulgação do resultado, entrar e gritar, fazer gritos em referência aí à mudança da diretoria, agradecendo a saída de Alexandre de Barros e principalmente dizendo que, abre aspas, o paulista não é mais do que obrigação, fecha aspas. Agora com Castanheira, que já confirmou a permanência da Junta do Futebol, a Lusa se prepara para um 2020 diferente e não deseja repetir os mesmos erros da temporada 2019 e outras vindouras. A Lusa busca, no ano do seu centenário, retornar ao lugar onde nunca deveria ter saído, que é na elite do campeonato estadual, e voltar a disputar torneios nacionais nos próximos anos. Espera um pouquinho aí, pessoal, ainda vamos ter a parte 2, no qual iremos apresentar as surpresas que eu estava comentando com vocês aí nas redes sociais. A gente tem 2 premiações, o prêmio Trator de Latão para os piores de 2019 e o prêmio Ricardo Boechat, homenagem ao jornalista torcedor da Lusa que acabou falecendo neste ano, infelizmente, para os melhores de 2019, além de uma previsão muito divertida do que a gente espera também para o ano de 2020. Você quer saber como vai ser? Então se inscreva aqui no canal do NetLusa, que esse vídeo vai sair amanhã, terça-feira, hein, galera? Então não esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like aqui e também o Salve Torcedor vai sair nesse vídeo de terça-feira, hein, pessoal? Então não esqueça de fazer parte da família NetLusa você também. Então até amanhã, galera, um forte abraço e tchau, tchau!